Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Larinha Paris e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais foram as 5 curiosidades mais bizarras que eu encontrei quando eu vim morar aqui na França. Mas antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui, comenta, compartilha, envia pros amigos, ativa as notificações pra toda vez que tiver um vídeo novo já chegar pra você primeiro e me segue aqui no Instagram pra gente estreitar esse relacionamento. Pergunta que eu mais recebo no meu direct até hoje, quando a pessoa sabe que eu moro aqui na França, é essa. Larinha, os franceses tomam banho? Sim, gente, os franceses tomam banho. Essa história de que o francês é fedido é um boato. Então, se você tira sarro de francês na rua, acha que ele é fedido, pode parar porque está errado. Aqui, por ser um pouco mais frio, eles têm o costume de tomar um banho por dia. Mas não como a gente brasileiro, 2, 3 por dia. E o que já aconteceu comigo em alguns casos é que às vezes num transporte público você para do lado de uma pessoa e você vê que a pessoa ali não tomou banho, não tá fresquinha, então você sente às vezes um mau cheirinho e se afasta. Mas isso também já aconteceu comigo no Brasil. Não é uma via de regra e também a gente não pode generalizar, porque aconteceu 1 ou 2 vezes que todo mundo é daquela forma. Então, respondendo a pergunta é sim, os franceses tomam banho. A segunda curiosidade que eu encontrei ao vir morar aqui na França foi a questão da culinária. Eu cheguei no restaurante, fui pedir uma pizza e a pizza tinha ingrediente de rúcula, queijo, presunto, até aí tudo bem, e tinha ovo. Quando a pizza chegou na mesa para mim comer, tinha um ovo, gente, cru, em cima da mesa. Em cima da pizza, não da mesa não, em cima da pizza. E eu falei, gente, mas como assim esse ovo cru? E aí eu perguntei pro garçom, falei, tá certo? Ele falou assim, sim, o ovo vem cru em cima da pizza, aqui é normal. E depois, com o tempo, eu fui pesquisar e fui entender que aqui os pratos crus são bem quistos pelos franceses. Inclusive, aqui tem um prato muito famoso que chama tartare, que é como se fosse uma carne moída em forma redondo assim, e ela vem crua e só temperada com molhinho, com alguma coisa assim, só a carne e o tempero e um ovo cru por cima, e aí você come daquele jeito. É bem famoso, muita gente conhece. Você já comeu tartar? Coloca aqui embaixo, escreve aqui se você já comeu e se você gostou. Essa foi a culinária e também tem a questão do tempero na pizza. Nós brasileiros temos costume de quando vai comer a pizza, come lá com ketchup e maionese, né? Aqui quando você faz isso, não só na França, mas na Europa em geral, as pessoas geralmente te olham um pouco assim espantadas. Como se você, na mentalidade deles, você tá tirando o melhor da pizza, que é o gosto das coisas mesmo, e tá colocando só ketchup e maionese como se você usasse para tirar o gosto da pizza e incrementar com alguma outra coisa. Então é uma coisa que eles olham assim, acham bem estranhos da nossa cultura. A terceira coisa aqui, eu vou falar para vocês sobre amizade. Aqui na França é muito difícil você conseguir amizade com um francês. Aqui eles não têm essa cultura que a gente tem de levar as pessoas, depois de um tempo que conhece, já vai para casa, dorme em casa, conhece a família. Aqui é muito comum quando você quer ver amigos, tanto que você acaba de conhecer ou de longa data, você encontrar num bar, num pub, numa balada, vai no cinema ou vai jantar e depois entra cada um para sua casa. Os franceses não são muito de deixar você entrar no círculo de amizade deles, mas uma vez que você entrar, pode ter certeza que vai ser para sempre. Dificilmente você vai brigar com aquele francês. Eles gostam muito de conversar, expor os pontos diferentes, às vezes nas coisas que não dá certo, mas eles não são de te virar as costas. O quarto ponto, eu vou falar para vocês da questão do atendimento. Aqui na Europa, as pessoas têm essa cultura de fazer tudo pelo self-service. Por exemplo, você vai numa loja comprar uma roupa, a roupa tá lá, você escolhe, experimenta, gostou, paga e vai embora. Quando eu cheguei aqui, eu sofri muito com isso, porque eu sou uma pessoa indecisa. Às vezes eu gosto de uma opinião na roupa e qual ficou melhor, eu fico em dúvida entre essa e aquela, qual eu vou usar mais. Então no Brasil eu tô acostumada com
essa ajuda que geralmente as vendedoras dão, até opinam na sua roupa qual fica melhor para você. Aqui isso não acontece. Por exemplo, colocar gasolina no carro. A maioria das vezes a bomba tá lá, a máquina de dinheiro também. Você insere o dinheiro na máquina para colocar gasolina, coloca o número da bomba que você quer, gasolina ou diesel ou outra coisa, tira, abre o carro e abastece sozinho, depois você coloca lá e vai embora. Eles são muito práticos. A quinta coisa é os laços familiares também. Nós no Brasil, nós temos a cultura de que quando os nossos pais ficam velhos, pais, avós, normalmente é nós que vamos cuidar deles enquanto eles precisarem, até os últimos momentos. Aqui não. Aqui na França, os franceses já ensinam a cultura para os filhos de quando eles são pequenos, que quando os pais ficarem mais velhos, os pais vão normalmente para uma casa de idosos. Inclusive aqui a França é muito famosa por ter umas casas de idosos bem legais, aconchegantes, mas também bem caras. Porque os franceses não gostam de dar trabalho para os próprios filhos. E normalmente o filho já está estabilizado com uma carreira ou trabalho, já tem a família, tudo mais. Eles acham injusto o filho deixar de viver a própria vida para cuidar do pai até os últimos dias. O que na nossa mentalidade é completamente diferente, né? A gente cuida com prazer, faz questão. Quanto mais a gente puder viver ali agarrada na pessoa, a gente faz questão. Como também quando os filhos começam a crescer, quando fazem 18 anos, terminam a escola ou a faculdade, os próprios pais já começam a fazer meio que uma pressão em casa para que o filho arrume uma casa e vá morar sozinho, ou compre uma casa, ou vá morar com amigos, para ter essa coisa de independência, fazer as coisas por si só. Uma última coisa, assim, que é uma curiosidade bônus, que eu acho bem estranho aqui, é a questão dos seguranças na balada. Quando você vai para uma festa aqui, principalmente em Paris, eles têm essa mania, uma cultura deles, de deixar uma pessoa específica na porta. É como se fosse um promoter, e ele vai ficar olhando com quem você tá, como você tá vestido e se você tá apto para entrar naquela balada. E não assusta se acontecer de você tentar entrar numa balada em Paris e ele te olhar de cima e embaixo e falar pra você que a balada tá cheia e que não tem como você entrar. Isso acontece, infelizmente, aqui, e geralmente as pessoas não têm o que se possa fazer para mudar isso. Isso pode acontecer ou porque no quesito, ao ver deles, você não tá vestida corretamente, né, no dress code para entrar nessa balada, ou você talvez, no caso dos meninos, às vezes você tem 5, 6 homens, dificilmente eles vão deixar vocês entrar se vocês não pegarem uma mesa e pagar muito caro por essa mesa, também para evitar briga. Às vezes 5 homens solteiros numa balada entra, bebe e acaba dando confusão, então essa também é a mentalidade deles. É uma segregação, né, na verdade. Então, pra mim isso é bem estranho ainda, mas é bem comum aqui, tá? Se você já veio aqui de férias, pode ter o risco de você já ter passado por isso. Bom, gente, o vídeo foi esse, sobre essas curiosidades. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui qual você achou a mais estranha e se você já passou por alguma coisa relacionada a isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, indica para alguém, comenta aqui qual é o próximo conteúdo que você quer ver. Esse conteúdo foi indicado por uma seguidora, uma amiga, Carol, e comenta aqui o que você quer ver para mim poder gravar para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.